Pública mais uma vez. Inclusive ele trouxe uma informação nessa sessão da Câmara muito interessante, estava agora aqui também nos municiando com essa informação sobre a quantidade de policiais que vieram para Brusque, mas que ainda não é o suficiente, né? Parece que vieram 19 policiais aí para toda a área de atuação do 18º Batalhão, mas o ideal seria que viesse o dobro disso. Boa tarde, Leonardo, tudo certo? Boa tarde, Valdomiro, boa tarde, Amanda, nosso repórter Lobo, uma boa tarde ao Felipe, né? Que está aqui também com a gente. Uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Então, Valdomiro, esse assunto, né, que aportou na Câmara novamente, já é conhecimento de todos e não é de hoje que está sendo cobrado isso já pelos vereadores da Câmara, pela classe empresarial, as entidades. É a preocupação que hoje vem tomando conta aí do bairro de Águas Claras, principalmente, mas aqui a gente destaca outros bairros também, né? Sobre as abordagens dessas pessoas aí, alguns em situação de rua e outros traficando mesmo na luz do dia, nas calçadas do bairro de Águas Claras. Isso vem trazendo uma preocupação enorme aos comerciantes, os empresários daquela região, ao povo cidadão de bem, né, que está ali vendo diariamente essas situações. A polícia, ela faz um grande trabalho, a gente tem que reconhecer aqui, tirar o chapéu realmente para a nossa polícia, tanto do estado de Santa Catarina, mas aqui da nossa cidade, do 18º Batalhão, na pessoa do comandante Pedro, onde a gente tem um bom diálogo, onde a gente passa as informações que chegam até nós, mas sempre bate na trave da questão. Nossa cidade, que sim, é uma cidade segura, isso é destaque, né? A gente falou isso também na tribuna, mas a gente precisa ter o aumento do efetivo. Nossa cidade, ela cresceu, vem crescendo muito, muitas pessoas morando, residindo na nossa cidade, muitas pessoas com o propósito de constituir sua família, um emprego, abrir o seu negócio, mas no meio disso também vem as pessoas ruins e que acabam atrapalhando aí, né, a nossa, como se diz, o nosso crescimento, e a gente não pode deixar isso, achar que é normal, ou porque daqui a pouco se perde o controle dessa situação. Eu, Valdomiro, tive em um estabelecimento, um comércio durante semana passada, e eu vi a forma que essa pessoa entrou dentro desse comércio e abordou tanto o funcionário quanto clientes que estavam nessa loja. E eu fiquei observando, pensei, cara, isso não pode ser normal, não pode deixar mais acontecer e a gente achar que isso é normal. A insistência, a pessoa visivelmente via que estava drogada, embriagada, e na bicicleta dela, depois, quando eu fui atrás, fui olhar, estava até com bebida alcoólica na bicicleta, e a forma que ele abordou, ficou brabo, quis xingar, depois voltou, insistiu novamente em querer o dinheiro. A gente sabe que para que é o dinheiro, né? Não querem trabalhar e querem simplesmente viver na malandragem e vendendo droga pelo bairro ali, fazendo o que as pessoas estão vendo ali naquela região. Então, um bairro que cresceu, desenvolveu muito, foi investido no bairro e a gente vê o desenvolvimento dele. Podes olhar hoje, se tu andar pelo bairro de Águas Claras, Augusto Clapote, tu vê quantas lojas estão abrindo, quantos galpão estão. Então, assim, um bairro que vem crescendo demais, é um dos maiores bairros da cidade, e a gente não pode deixar, sabendo que é uma entrada e saída também no município, a gente não pode deixar que a criminalidade tome conta, né? Conta. O poder público está também tentando fazer a parte dele, né? Isso eu destaco aqui até na questão do prefeito André, que já teve na semana passada, quando a gente já levantou esse assunto junto com ele, que ele já ia ter uma reunião com o governador Jorginho Melo na semana passada, junto com a Nara, que é a assessora número 1 aí do nosso governador, e ele já ia estar colocando essa situação. Eu, junto com a bancada do PL, Valdomiro, já fiz aí o trabalho de puxar novamente esse requerimento, porque conversei com o comandante Pedro e a hora de nós cobrarmos isso é agora. Como eu destaquei na tribuna, o trabalho de preparo de novos policiais, ele está acontecendo agora. Sim. Porque vem a Operação Veraneio nas praias, e aí após a Operação Veraneio, esses novos formandos, esses novos policiais,
eles são distribuídos para as cidades. E a hora de pedir agora, então. A hora de pedir Aí eu agora. te pergunto até que ponto que esse trabalho que eu sei que você tem feito e outros vereadores também, aliás, nesse aspecto os vereadores têm realmente se engajado, tem surtido efeito, né? Tivemos 19 policiais, como você confirmou, vindo para cá, mas até que ponto que essa cobrança, porque ela é necessária. Com certeza. Imagina se não tivesse cobrança, Com né? certeza. Até que ponto que tu sentes que a Polícia Militar, o comando, tem respondido? Então, eu sempre digo, toda cobrança, independente do setor e de que área que seja, há um ditado que meu pai sempre dizia: quem não chora não mama. Então, naquele momento que foi feito que começou aquela polêmica de, poxa, mais daquele requerimento que era para ser para o governo e veio para o município, deu toda aquela discussão. A gente sempre lutou, não só eu, só este vereador, como os outros vereadores, a própria imprensa, né? Eu destaquei até o Valdomiro na tribuna, porque a gente sabe que, né, Lobo, as demandas vêm, surgem aqui tanto para vocês como repórteres, tanto para nós como autoridades, mas é o que eu falo, a gente não pode deixar cair no esquecimento. Surtiu efeito já naquela primeira abordagem ali. Olha só. Porque não viria 19 policiais para Brusque. A gente foi no comando da polícia, no estado, fomos no governador também. Naquela oportunidade nós não conseguimos agenda com o governador, foi com a assessora, mas chegou até ele. E através também da cobrança das nossas entidades, que faz um grande papel, a gente tem que destacar aqui, as entidades são organizadas, tem os contatos, os nossos empresários grandes da cidade têm os contatos também no governo do estado, que fazem total diferença. E isso a gente tem que destacar aqui, que esse trabalho deles, junto com a gente também, vem surtindo efeito. Tenho certeza que eles também estão informados que agora é o momento, a hora de nós pedirmos. A hora de cobrar é agora. E tenho certeza que o governador vai olhar com muito carinho. Como eu falei, vieram 19 policiais naquela oportunidade, 5 ou 6 que tiveram afastamento, que saíram, mas isso ainda não preenche o que a gente precisa mesmo de efetivo, a necessidade. Conversando com o comandante, hoje nós temos viaturas, nós temos armamento, nós temos todos os equipamentos para poder dar a atenção desejada na nossa cidade, nos bairros principalmente mais assim hoje críticos, né, nesse ponto. E se nós conseguirmos fazer uma força-tarefa aí junto com nossos empresários, com as entidades que eu destaquei, junto com nossos vereadores, deputados, os contatos que a gente tem de buscar agora, porque se nós conseguirmos mais média de 20 policiais, conversando com o comandante, que eu tive esse retorno dele aí, se conseguir 15 já ajudaria muito, e a gente conseguir com que a polícia esteja mais tempo com as viaturas transitando dentro desses bairros, parando na frente do estabelecimento, para um pouco, né? muda isso, então, e aí indo lá um pouco, fica lá no posto, daqui a pouco vem na frente de um outro comércio, rondar mais onde sabe que é as ruas que está tendo essas movimentações indesejadas, e aí eu tenho certeza que isso vai conseguir dar uma tranquilidade maior, principalmente para os nossos comerciantes, os nossos empresários, que são eles que estão ali dia a dia passando todas as dificuldades que a gente sabe que hoje um empreendedor tem, e estão ali gerando emprego, gerando renda para nossos cidadãos de bem. Teve a situação foi até colocado uma faixa lá no bairro Águas Claras, a questão do quartel, né? Para ser colocado um novo quartel. Eu lembro que na época, eu não me lembro agora o mês exatamente, mas já faz alguns meses. Que... Não, quartel não, um posto policial. Um posto de atendimento, um posto policial, isso. Posto. Que foi conversado, foi até perguntado ao comandante sobre por que não, que isso é algo que tem que vir do próprio governo do e também porque não tem efetivo para colocar no próprio batalhão, né? O comandante teve até nós chamamos num requerimento, convocamos o comandante para ir dar as explicações também na Câmara. Naquela oportunidade ele falou que hoje não é o método mais usado de posto policial. Uma que não pela questão do efetivo e outra pela questão que vai ter que ter pessoas policiais dentro do quartel direto, dentro do posto policial. E hoje num bairro grande, como a gente pode pegar Águas Claras, deixar somente um policial dentro de um posto policial é até um perigo. Sim. É perigoso. Sim. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, colocar na balança, realmente ver o que é hoje viável para combater a criminalidade, e não existe outro método, é policial na rua. Sim. É policial porque olha só, hoje
com a escala que eles têm, né, que eles fazem, e eu destaco aqui, eles são heróis, a gente sabe, eu fui prova disso, já vi situações que a inteligência que eles armam, que eles fazem para combater o crime, para um roubo, para qualquer coisa, é fantástica. Estive acompanhando de perto isso poucos dias atrás, e a gente tem que destacar essa questão dos nossos policiais e dar os parabéns, realmente. O pouco que eles fazem, o muito, sabe? Então, hoje vamos colocar que a polícia entra dentro do bairro de Águas Claras, por causa da escala, a partir das 10 da manhã. Que é para ficar até as 3, na escala fica, vamos dizer, às vezes lá até 2, 3 horas da manhã. Só que as coisas lá estão acontecendo já às 8 horas da manhã, 7h30. Tem horário pro crime, 4h30 né? o posto abrindo, já estão... E eu destaco aqui também, Valdomiro, o trabalho que a assistência social, junto com a Prefeitura de Brusque, com o prefeito, veio fazendo também com os moradores de rua. Alguns que realmente estão ali, que precisam de ajuda, tem que ter a oportunidade, né? Mas alguns não querem realmente ajuda e querem ficar na vagabundagem, ficar pela rua pedindo esmola e bebendo cachaça e usando droga. E a sociedade está cansada. E a sociedade está cansada disso. Cansada. E nós temos que colocar esse ponto final. E aí houve essas abordagens no centro, como vocês acompanharam, só que alguns deu de ver que já minaram para os bairros. E a gente já sentiu a presença de 1, 2 já pelo bairro, entendeu? Que aí eles começam a migrar então para os bairros para poder... Sabe que o centro está sendo já mais pulverizado, estão abordando demais. O pessoal está pegando mais pesado, né? Então, já sentimos isso lá, já acionei a assistência social também para, hoje até conversando com o prefeito, coloquei de novo essa situação, tivemos com alguns empresários hoje pela manhã, coloquei novamente essa situação para ele também está bem preocupado e bem prestativo para ajudar, através do governo do estado, a nós conseguir, se Deus quiser, ir mais efetivo. E com certeza vai ajudar, até os próprios policiais estão aqui, né? Porque nós temos a cobrança, nós levamos a cobrança da população, mas eles, como policiais na linha de frente aí também levam a cobrança dos seus vizinhos, dos seus amigos, porque eles são pessoas igual a nós, são de carne e osso. Os caras também estão levando pressão, entendeu? São, né, policiais formados, preparados para dar o combate, só que a gente precisa sangue novo também na polícia, mais gente aqui para trabalhar. Eu tenho certeza dar um gás novo, né? Que a nossa cidade vai conseguir virar essa página aí. Inclusive até no próprio bairro de Águas Claras, na Augusto Clapote, existe uma casa de recuperação ali, hoje, do pastor Christopher, que era no Maluche e foi para lá. Então, quer dizer, local para abrigar, para ajudar, tem. Até soube que essa casa, ela tá já dando uma dentro dessa fala, tá lotada já, né? Parece que tem bastante gente em recuperação lá, houve até uma situação que a gente está levantando, estamos abordando, a gente sabe que isso é fundamental, precisa desse apoio, né? Dessas casas de recuperação, mas ali os vizinhos estão ficando bem preocupados. Não sei se chegou para ti, Lobo, houve brigas no final de semana, uma pessoa lá que, claro, deve ser um dependente, se sentiu na abstinência provável do uso e acabou quebrando tudo lá dentro, o vidro, deu maior a confusão, os vizinhos estão ligando, denunciando, reclamando, pessoas que estavam passando na rua com criança pequena, viu toda aquela cena, ameaça de pessoa que saiu lá de dentro, ameaçou os próprios vizinhos. Então, assim, a gente sabe que o trabalho que está sendo feito é fundamental, só que preocupa também por ser numa região que muita vizinhança, casa colada ali, tudo uma na outra. Ô, Léo, e a gente vê na FENARRECO, por exemplo, que tem câmeras de identificação facial, né? Será que não seria interessante colocar em alguns pontos específicos de Brusque que a polícia possa ler? Não, esse ponto aqui em específico tem mais bandidagem, esse aqui menos, então vamos priorizar esse aqui. Talvez até em parceria com a prefeitura e o governo, o prefeito pode fazer essa... Perfeito, Amanda, essa tua colocação. A gente teve esse requerimento também na Câmara, não sei se o Valdomiro lembra. Lembro sim. Pedimos para colocar nos pontos de entrada ali, que nem se tu pegar ali a região que vem de São João, Claraíba, Nova Trento, para Brusque, nós não temos ali hoje nenhuma identificação. Tem aqui dentro do bairro já de Águas Claras, numa região ali que a gente até não gosta de ficar informando muito, por privacidade mesmo da Polícia Militar, que são câmeras que identificam placas, né? Mas a gente pediu é um poste que eles falam de inteligência artificial, esse que você comentou, e tá vindo câmeras pro município. Eu sei que vão ser instaladas várias câmeras pela cidade, por ruas, até nessa questão de descarte irregular de lixos nessas ruas aí, tive essa informação do prefeito, mas essa do governo do estado, da Polícia Militar,
A gente vai também, nessa reunião que a gente vai ter agora em Florianópolis, levando esse requerimento, a gente vai já solicitar de novo essa questão desses postes inteligentes com reconhecimento artificial, leitura facial, né? Sim, porque a gente sabe, quando a gente tá na rua, se a gente vê ou a viatura da polícia, ou a gente sabe da existência desses postes, a gente se sente mais seguro, né? Com certeza. Isso aí traz tranquilidade e aí tudo se bota no lugar de um dono de farmácia, de um dono de uma loja, sabendo que ele tá refém daquilo ali, que ele tá vendo na frente dos olhos dele, diariamente acontecendo, o pessoal ali na frente da porta do comércio, tem aqui as imagens, eu recebi agora de manhã, acontecendo agora às 8:30 da manhã. Com que segurança que essas pessoas vão trabalhar? O próprio funcionário dentro de uma loja, sabendo que a qualquer momento pode estar vindo uma faca, uma pressão, uma arma em cima dele, dizendo passa o que tu tens e perdeu. A gente não pode deixar isso, não é normal. O tempo é nosso adversário, sei que você tem alguns assuntos ainda rapidamente pra gente pincelar, mas esse requerimento teu, então, na verdade, é para pedir para essa nova leva de policiais reforçar o efetivo aqui de Brusque, isso então, aí, né? Reforçar o efetivo nosso de Brusque, conversei com alguns policiais, com o comandante Pedro, a gente precisa ajudar eles nesse sentido. E quero destacar aqui, Valdomiro, que esse requerimento não é somente meu. Sim. A gente sabe que é de toda a Câmara, é de todos os vereadores, tem o mesmo propósito. Nesse sentido, ninguém diverge, ninguém tem uma opinião diferente. Com certeza, entendeu? É unânime, né? Então, é unânime. E esse requerimento foi aprovado pela bancada do PL, o vereador Paulinho Sestrenho, o vereador Pedro, o vereador Valdir Risma, o Pedrinho ali também, então que tiveram junto, né? Mas o próprio presidente da Câmara, o Jean Dalmolin, se colocou à disposição de quer ir junto lá para Florianópolis, quer ir lá, ele como presidente da Câmara quer ir lá conversar também sobre esse assunto. Outros vereadores também já falaram, Léo, pode avisar que nós vamos junto também. Então isso é um trabalho que quanto mais gente, mais mãos, mais pedidos, fortalece e vai ajudar a nossa cidade. Pra gente encerrar, você estava comentando comigo que hoje de manhã você estava fazendo umas visitas ali na região de Santa Luzia, de obras por ali, juntamente com o prefeito, né? Estávamos fazendo umas visitas, mas antes de entrar nesse assunto, Valdomiro, quero colocar o assunto que você estava conversando com a moradora aqui que falou sobre os loteamentos, né? Concordo plenamente, quando é aprovado o loteamento, o dever do cumprimento de limpar a via é do construtor, né, que está executando o loteamento. A gente sabe que, infelizmente, em alguns casos, eles acabam não seguindo as normas. A Fundema, às vezes, não dá conta de atender toda a demanda que tem pela cidade. A gente tem que, sim, ficar em cima da Fundema, de cobrar, né, para que cobre deles e eles cumpram com o dever da lei, que está na lei, aprovado pelo projeto. Então, acho também que a cidade tem que desenvolver loteamentos, tem que ser feito na nossa cidade, mas da forma correta, né, como a gente conversou. E quando suja uma via, ela causa um perigo tremendo aí para quem principalmente tem moto, que fica muito lisa, né? Uma garoa que nem deu hoje de manhã, rápida ali, ó. Tu pensa que tá seco e tá aí mesmo que parece uma nata, né? No asfalto mesmo, no calçamento, nem se fala. E causando então acidentes aí, como a gente já presenciou vários. Então, assim, ó, eu me comprometo também, tá conversando com a Fundema, com o Cristiano Oling, de nós estar intensificando essas cobranças em cima deles, dos loteadores, que, como eu falo, nada contra ao desenvolvimento, como você falou também, nada contra o loteamento, mas sim de deixá-lo limpo quando está fazendo a execução. A gente sabe que chove, uma manhã que nem agora, choveu, o caminhão está trabalhando, ele vai sujar o pneu, ele vai entrar na estrada, vai sujar, mas que ele, em seguida, após o término, sinalize aquela área e depois que lave. Tem caminhão hoje para lavar, para fazer isso rápido, né? Fazer isso rápido. E falando sobre nossas visitas de hoje de manhã, quem está acompanhando até pelas redes sociais do prefeito, pelas minhas redes, o prefeito está aí fazendo com vários vereadores, começou com os vereadores aí do PL, vai fazer com os vereadores da bancada dele, as visitas aí nas obras que tem em compromisso com os vereadores, com os bairros, né, que os moradores pedem. E hoje pela manhã nós tivemos então em alguns bairros aí, Santa Luzia, Zantão, Poço Fundo, Cedrinho, Águas Claras, conversando com esses moradores, onde a gente tem algumas obras que vão se iniciar, né? Melhorias aí de infraestrutura para a cidade, para as ruas,
Destaco aqui também, quero parabenizar, agradecer ao prefeito André, o vice-prefeito Deco, que deu a palavra para fazer aquela obra lá da Nova Itália, ele sobe lá para a Serrinha da Santa Luzia ali, e a obra já se iniciou na região lá de cima da escolinha, que vem para as residências, onde é uma parte que é mais povoada ali, e já estão lá com as drenagens, tubulação, fazendo todo o trabalho lá. Em breve, tivemos aí o azar de 2-3 semanas de chuva, né? Mas em breve o asfalto também já estará passando na frente dessas residências, que é um pedido nosso já de muito tempo, e o prefeito acolheu essa demanda, já fez a primeira parte, vai estar fazendo essa outra parte, e hoje pela manhã tivemos aí em muitas ruas aí vendo situações de infraestrutura. E não posso deixar aqui, antes de finalizar, Valdomiro, eu sempre falo que todo mundo que passa numa secretaria, ele sempre quer dar o melhor para fazer o seu nome, para fazer o melhor para nossa cidade. E não aqui desfazendo qualquer trabalho de quem passou na Secretaria de Obras. Destaco aqui na época ali, quando teve o secretário Ricardo, que foi um secretário que eu estava aí na prefeitura também e acompanhei muito o trabalho, mas de outros, até da época que meu pai, quando iniciou na política, nesse trabalho, pedindo melhorias sempre para os bairros, né? E tinha contato com os secretários. É muito diferente do que a gente vê hoje, o nosso secretário Ivan, e aqui eu quero fazer essa menção a ele, parabenizando por toda, a gente sabe que é uma demanda grande, né? Grande demais na cidade, mas o Ivan é um cara que tem se doado muito para atender toda essa demanda. Às vezes a gente liga para ele não consegue atender, que ele está em uma reunião ou alguma visita, mas ele sempre retorna depois, dá uma explicação e está cumprindo com o seu papel como secretário realmente, fazendo um trabalho fantástico. Então quero deixar aqui um abraço para o secretário Ivan Bruns, que está aí se desdobrando para atender a nossa cidade, toda a demanda. A gente sabe que infraestrutura, obras, a saúde é algo muito principal na nossa cidade, mas o obras aí exige muito, que o pessoal cobra demais, né, pelas melhorias. Está fazendo realmente um trabalho diferenciado. Léo, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Valdomiro, por mais uma vez estar aqui na Rádio Cidade, conversando com vocês, podendo explicar também um pouco as situações para a nossa população, e quero deixar aqui um abraço também a todos os nossos eleitores, principalmente a minha família que está acompanhando aí ao vivo, meu pai, minha mãe, minha esposa, minha sogra, minha irmã, né, que estão acompanhando, meu filho também que está lá na casa dos meus pais acompanhando essa entrevista agora. Então eu quero deixar aqui um abraço a todos e agradecer pelo apoio também de sempre ao nosso trabalho, e seguimos aí rodando pela nossa cidade e tentando ajudar ao máximo aí toda a nossa região, nossa cidade de Brusque. Perfeito, esse é o vereador Leonardo Schmitz conversando conosco. Rápido intervalo comercial, a gente volta aqui para o encerramento do programa.